E aí galera, vamos começar aqui a gameplay sobre economia colonial. A economia colonial brasileira é integrada ao processo mundial de expansão do capitalismo mercantil, baseada no monopólio colonial. O que é isso? Portugal tem a exclusividade do comércio com a colônia. É altamente especializada e dirigida para o mercado externo. Internamente tem caráter predatório sobre os recursos naturais. Bom, as técnicas agrícolas utilizadas são rudimentares e provocam rápido esgotamento da terra. A produção está centrada na grande propriedade monocultura, o latifúndio e na utilização numerosa mão de obra escrava, primeiro dos indígenas e depois dos negros. O trabalho compulsório do indígena é usado em diferentes regiões do Brasil. Até meados do século XVIII, a caça do índio é um negócio local e os ganhos obtidos com sua venda permanecem nas mãos dos colonos, sem lucros para Portugal. Por isso, a escravidão do nativo brasileiro é gradativamente desestimulada pela metrópole e substituída pela escravidão negra. Bom, falando um pouco sobre a escravidão negra, a primeira leva de escravos negros que chegaram ao Brasil vem da Guiné, na expedição de Martim Afonso de Souza, em 1530. A partir de 1559, o comércio negreiro se intensifica. Agora, o tráfico de escravos. O tráfico negreiro é oficializado em 1568 pelo governador-geral Salvador Correia de Sá. Em 1590, só em Pernambuco registra-se a entrada de 10.000 escravos. Não há consenso entre os historiadores sobre o número de escravos trazidos ao Brasil exatamente. Então, essa só foi uma pequena estimativa. O cultivo da cana-de-açúcar é introduzido no Brasil por Martim Afonso de Souza, na capitania de São Vicente. Seu apogeu ocorreu entre 1570 e 1650, principalmente em Pernambuco. Fatores favoráveis explicam o sucesso do empreendimento. Experiência anterior dos portugueses nos engenhos das ilhas do Atlântico, solo apropriado, principalmente no Nordeste, abundância de mão de obra escrava e expansão no mercado consumidor na Europa. A agroindústria açucareira exige grandes fazendas e engenhos e enormes investimentos em equipamentos e escravos. Bom, agora irei falar onde era produzido a maior parte dos produtos. Os chamados engenhos de açúcar são unidades de produção completas e, em geral, autossuficientes. Além da grande casa grande, moradia de família proprietária e da senzala dos escravos, alguns têm capela e escola, onde os filhos dos senhores aprendem as primeiras letras. Agora vamos entender o que é a economia açucareira. Estimava no final do século XVII indica a existência de 528 engenhos na colônia. Eles garantem a exportação anual de 37.000 caixas, cada uma com 35 arrobas de açúcar. Dessa produção, Portugal consome apenas 3.000 caixas anuais e exporta o resto para a Europa. O monopólio português sobre o açúcar assegura lucros consideráveis aos senhores de engenho e à coroa. Esse monopólio acaba quando os holandeses começam a produzir açúcar nas Antilhas, na segunda metade do século XVII. A concorrência e os limites da capacidade de consumo na Europa provocam uma rápida queda nos preços no mercado. Na passagem do século XVII para o XVIII, são descobertas ricas jazidas de ouro no centro-sul do Brasil. A coroa portuguesa volta toda a sua atenção para as terras brasileiras. A região de Minas espalha-se pelos territórios dos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso e torna-se polo de atração de migrantes, portugueses em busca de fortuna, aventureiros de todas as regiões do Brasil e escravos trazidos do Nordeste. Bom, muitas pessoas têm dúvidas quando algum professor de história, algum historiador fala sobre o quinto. Muitas pessoas se perguntam, o que é o quinto? De onde vem esse quinto? Bom, o quinto foi quando a coroa portuguesa autorizou a livre exportação de ouro mediante o pagamento de 1/5 do total explorado. Para administrar e fiscalizar a atividade mineradora, cria a Intendência das Minas, vinculada diretamente à metrópole. Vamos entender o que é a economia mineradora. O chamado ciclo do ouro traz uma grande diversificação social para a colônia. A exploração das jazidas não exige o emprego das grandes capitais. Permite a participação de pequenos empreendedores e estimula novas relações de trabalho, inclusive com a mão de obra escrava. Os escravos trabalham por tarefa e muitas vezes podem ficar com uma parte do ouro descoberto. Com isso, tem a chance de comprar sua liberdade. Bom, irei falar um pouco sobre os diamantes. A exploração de diamantes toma corpo por volta de 1729, nas vilas de Diamantina e Serra do Frio, no norte de Minas Gerais. A produção atinge grandes volumes e chega a causar pânico
no mercado joalheiro europeu, provocando a queda nos preços das pedras. A agricultura de subsistência e a pecuária desenvolvem-se ao longo dos caminhos para as minas e as proximidades das lavras. O crescimento demográfico aumenta rapidamente os lucros dessas atividades. Sesmarias são doadas na região a quem queira cultivá-las. Novas culturas surgem em outras áreas da colônia. Novos produtos agrícolas. Em meados do século XVII, o algodão, o tabaco e o cacau passaram a ser produzidos em larga escala e a integrar a pauta de exportações da colônia. A produção algodoeira desenvolve-se no Nordeste, em especial Maranhão e Pernambuco. O tabaco é produzido principalmente na Bahia, seguida por Alagoas e Rio de Janeiro. E ao longo do século XVII, o produto é usado como moeda de troca para aquisição de escravos nos mercados da costa africana. O cacau é explorado inicialmente apenas em atividades escravistas, no Pará e no Amazonas. Começa então a ser cultivado na Bahia e no Maranhão com mão de obra escrava. A pecuária, fator essencial na ocupação e povoamento do interior. A pecuária se desenvolve no Vale do Rio São Francisco e na região sul da colônia. Não é uma atividade dirigida para exportação e combina o trabalho escravo com a mão de obra livre, mulato, pretos forros, índios, mestiços e brancos pobres.